Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje, com toda certeza, o assunto que vamos tratar já está em evidência há muito tempo e vai ficar por muito mais tempo. Você já ouviu falar em energia solar, né? Com toda certeza. Mas assim como eu, acho que você não sabe muito bem como é que funciona. Sobre poço artesiano. Enfim, sobre esses detalhes ambientais. Hoje eu vou conversar aqui com o empresário Vlamir Marins, empresário sócio-diretor da GeoBlue Brasil Soluções Ambientais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo, porque eu já comecei a conversar com ele aqui, vi que é muito bom. Tudo bem, Vlamir? Obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, um abraço aos telespectadores, Rede Família. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, é um assunto gostoso. Eu já gostei da conversa preliminar, porque aqui quando a gente está para começar o programa, nos 2, 3 minutos que antecedem, a gente começa a conversar um bocadinho aqui, já aprendi umas coisas aqui, aliás, eu estou falando sempre, sabe, Vlamir, que eu tenho aprendido muito com esse programa, porque cada dia entrevista alguém de um segmento diferente, então hoje é a sua vez, você vai me ensinar muito, tá bom? Perfeito. Vlamir foi um grande jogador de basquete, você sabe, Vlamir Marques, né? Vai ver que é por isso que você que eu me chamo Vlamir. Pois é. Os Vlamir todos têm entre 50 e 54 anos, que é justamente o auge do Vlamir Marques, né? Então, a grande maioria são da minha idade. Que legal, hein? Uma turma que a gente se conhece até pelo... Você já pensou? Que legal, Vlamir, se daqui uns 50, 60 anos alguém for entrevistar alguém que se chama Alberto César, o apresentador fala assim, Alberto César foi um grande narrador de futebol. Isso deve acontecer com certeza. Ai. Meus amigos, nós vamos conversar aqui sobre assuntos, como eu disse há pouco, muito interessantes. Esse da energia solar é um negócio assim fantástico. É tão bom que eu vou fazer como se faz em televisão, vou deixar para o final, para prender você aí para ficar nos acompanhando aqui. Mas a gente vai falar aqui de tantas outras coisas com o Vlamir, que vai ser, sem dúvida, algo muito legal. Vamos começar falando um pouquinho da GeoBlue? Ok. Como é que é a tua empresa, o que faz a tua empresa? Qual o segmento, como é que ela se ramifica, como é que é a tua empresa? Ok, minha formação, eu sou geólogo de formação e... Desde que me formei, sempre meu foco de trabalho na geologia foi com a hidrogeologia e poços artesianos. Em 93, quando eu montei a GeoBlue, o objetivo era atender as legislações que estavam fresquinhas, acabado de sair em 1991, sobre regularizações dos usos dos recursos hídricos, né? Não só subterrâneo, também superficial. E no desenvolver da empresa, né? A gente foi vendo a necessidade de outros profissionais que não só o geólogo para atuar no segmento ambiental, principalmente da captação de recursos hídricos. Porque o geólogo ele tem algumas atribuições, mas algumas limitações, né? Do ponto de vista de trabalho profissional. Então, nós fomos incorporando à empresa outros profissionais da área, engenheiros ambientais, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiro agrônomo, geógrafos, ou seja, a gente foi incorporando profissionais para o segmento. E com isso, a gente acabou indo também para outros segmentos, né? Você amplia os profissionais, amplia os segmentos. Sim. Então a gente se considera um escritório ambiental. A gente foca não só água subterrânea, não só água superficial. Também a gente avalia o seguinte, nós temos vários recursos naturais, né? Então a gente promove o desenvolvimento de uso racional dos recursos hídricos, recursos de solo e agora, recentemente, recursos energéticos. Bom, Vlamir, o Brasil é um país exigente no que diz respeito à preservação ambiental, essa coisa toda. Veja só, leis eu sei que existem, mas elas são cumpridas efetivamente? Basicamente, sim. Poderia ter um avanço, poderia haver um avanço nesse aspecto. Mas é um país em desenvolvimento, então acho que isso também é com o tempo que ele vai se desenvolver. Faz tempo, hein? Porque eu quando estava na escola lá, era grupo escolar naquela época, a gente falava que o Brasil era um país em desenvolvimento. Passaram-se 50 anos, a gente devia ter desenvolvido um pouco mais, mas a gente tem uma certa observância. Não, a legislação é até bem elaborada, a elaboração brasileira é bem elaborada, a elaboração sobre o uso de energias fotovoltaicas é recente, também muito bem elaborada e pode avançar, né? Mas às vezes o próprio brasileiro, pela formação, ele peca um pouquinho, ele foge um pouquinho dessa necessidade, né? Aquele jeitinho brasileiro de às vezes
burlar uma situação de ter que se enquadrar. E detalhe, né? O Karnal sempre diz, é muito mais barato ser legal do que ser ilegal. Sim, eu costumo falar hoje que a grande malandragem do empresariado hoje é ser honesto, porque é uma coisa maravilhosa, né? E o Brasil parece estar tentando passar limpo aí. Há tempos atrás a gente falava o seguinte, político não vai preso, milionário não vai preso, hoje tem político preso, tem bilionário, né? Ex-bilionário preso, enfim. Bom, você começou a falar um pouquinho de você, mas deixa eu aumentar aqui, deixa eu completar aqui. Geólogo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 86, especialização em gestão das águas subterrâneas, USP, 1988. Sócio-diretor da Geoblu Brasil, Soluções Ambientais, fundada por você mesmo, né, em 93, como você disse, atua na coordenação geral dos projetos de avaliação hidrogeográfica, projetos de poços tubulares profundos, direção e responsabilidade técnica de obras de construção de mais de 1.000 poços, olha aí, tubulares profundos. Muito bem. A Geoblu, ela é consultada também, ela tem esse tipo de trabalho, ela presta serviço para algumas empresas no que tange a orientação de como proceder para a preservação ambiental? Sim, em vários aspectos. No caso da hidrogeologia, né, que é, talvez ao começo da formação, a gente faz todo o planejamento, né, do ponto de vista técnico, ou seja, a gente avalia a região geológica, vê as possibilidades, as necessidades do cliente e adequa os projetos a essas duas situações, o que ele precisa e o que a região proporciona. A partir desse momento a gente parte para os aspectos legais, ou seja, a gente começa a fazer toda a documentação, atendendo às exigências dos órgãos, para que isso seja legalizado e autorizada a perfuração. É como uma casa, você pede para construir, você entra com um projeto, o projeto é aprovado na prefeitura e após a casa estar pronta, você entra com a BITS. O poço é a mesma coisa, você entra com as licenças de perfuração nos órgãos competentes, quando o poço está construído, você responde ao que efetuamente foi executado. Porque, como a casa, sempre há, às vezes, um ajuste. Com certeza. E o poço também, né? A geologia é da natureza e ela, às vezes, pede uma mudança no meio do projeto, né? Às vezes uma mudança pequena, mas a gente indica o que aconteceu efetivamente com o poço. Outro dia, Vlamir, eu trouxe aqui um advogado advogado especializado em direito imobiliário e ele disse, a casa tem 5 anos de garantia, então da mesma forma que você faz, né, esse trabalho tem a sua garantia, não sei quanto tempo, mas tem 5 anos também. 5 anos também, ela atende a mesma legislação da construção civil, ela tem 5 anos de garantia, porém garantia construtiva. A natureza, às vezes, ela não... A natureza deixou de ter água ali, a responsabilidade é sua, né? Não chega a deixar de ter água, mas às vezes pode diminuir um pouco a vazão ao longo do tempo e do uso, principalmente se esse uso não for um uso consciente, né, um uso correto do recurso, você pode reduzir esse uso. Tá certo. Então, ao longo do tempo, você tem que acompanhar, o poço tem que ser limpo, ele tem que ser tratado. Bem tratado, ele costuma durar, temos poços com 50 anos em funcionamento até hoje, bem funcionando. Muito bem. Você já viu que eu tomei um pouquinho da minha água aqui? Fica à vontade. Eu não sei se essa água vem de algum poço que vocês tenham feito. Pode ser. Mas fique à vontade aí. Bom, meus amigos, você está vendo aí embaixo o WhatsApp, né? O 999183131. Fique à vontade para fazer pergunta aqui. De repente, você tem alguma curiosidade a respeito desses assuntos que nós estamos tratando. E se eu não fizer pergunta, eu passo depois aqui para o Vlamir, tá bom? Olha, lembrando a vocês, produtivo das 2 às 3 da tarde. Todo dia, de segunda a sexta. E tem várias reprises, né? Várias reprises. Uma delas, por exemplo, às 9 horas da noite. Só que, claro, na reprise, o nosso WhatsApp não fica disponível para vocês. Mas das 2 às 3, na hora do ao vivo, você pode mandar sua pergunta para cá. O Vlamir, quem é que regulamenta todos esses... Quem é que fiscaliza tudo isso aí? Quais são os órgãos que fiscalizam no Brasil? No caso do Estado de São Paulo, o gestor dos recursos hídricos é o DAE, Departamentos de Água e Energia. São os órgãos. Ele gerencia o uso dos recursos. Porém, às vezes a qualidade, ela tem que passar pela vigilância sanitária a aprovação. Às vezes não, ela tem água. Então, mês a mês você tem que encaminhar um relatório do uso dessa água, a qualidade que ela está atendendo a uma população. Porque da parte da saúde e do uso da água, quem cuida é a vigilância sanitária municipal. E quando há nas proximidades áreas contaminadas, o que não é muito incomum, ou seja, um posto de gasolina que teve um vazamento, uma indústria operando, e ela possa eventualmente interferir no poço,
a gente pede também à CETESB que dê um parecer a respeito do uso desse poço. Quais os riscos ou não de ele existir ali e quais as maneiras construtivas que a gente pode empregar, evitando que essa eventual contaminação possa chegar no aquífero. Tá. Nós temos em Campinas, e isso aí deve ter em todo o Brasil, determinadas áreas que, por conta de um trabalho, de repente, não feito com muita consciência por algumas empresas, e as empresas acabam contaminando o lençol freático. Exato. Vocês, logo quando estão fazendo o trabalho, vocês têm esse conhecimento das regiões que são, digamos, regiões de risco e evitam, ou depois que é feito o poço artesiano, você acaba fazendo o teste da água e comprova alguma coisa? Como é que é? Não, normalmente a CETESB ela mantém no seu site todas as áreas que estão declaradas contaminadas, ou seja, que já foram estudadas e que apresentam contaminação. CETESB estadual. Campinas seria Sanasa ou não? Não. CETESB do estado. CETESB? Exato. A CETESB que mantém do estado todo, todos os municípios. Tá. Então, antes de a gente executar o poço, a gente estuda esses riscos que possam estar envolvidos. E quando há o caso de ter esse risco, a gente, é uma especialidade nossa, a gente avalia inclusive o grau de risco que a própria empresa ou residência, porque o poço não é só para indústria, para residência também, ou para comércio, quais os riscos que ela teria ao construir um poço. E quando esse risco é palpável e com possibilidade de não apresentar eventualmente risco na construção, a gente faz o projeto já pensando nisso, como executá-lo para que esse risco não aconteça. Mas, Vlamir, quando a gente fala de poço, tem o poço artesiano, o poço comum, como é que é o nome? É poço? Poço comum, chamado de poço comum, cacimba, né? Cacimba, muito bem. Eu vou falar o poço comum. Muito Isso. bem. O poço comum, ele é muito mais susceptível à contaminação pela proximidade mais à superfície, imagino eu. Com certeza. Tá? Mas ainda assim, há contaminação que chega a atingir as partes mais profundas, que só são atingidas com poços artesianos? Felizmente, o risco é pequeno, mas existe. Ainda assim? Existe. Depende do tipo de contaminante. Se ele for menos denso que a água, ele normalmente paira nessa primeira superfície, nesses poços rasos você encontra, né? Porque ele sobrenada na água. Quando você tem elementos que são mais densos que a água, e esses sim são perigosos, eles podem realmente mergulhar no aquífero e achando caminhos, porque a água acha caminhos, e pode chegar a 200, 300 metros de profundidade, inclusive. Olha que coisa. Bom, eu não sei qual que é o seu... Eu sei que você é de São Paulo, então normalmente você é de São Paulo, você, garoto, deve ser daqueles que acham que a vaca já dá o leite ensacado, né? Porque não conhece o mato, nada. Eu sou do mato, eu sou de Mugimirim, andei muito pelo mato, claro que viajei por muitos lugares e tal, mas eu tenho as minhas raízes. Eu, por exemplo, conheço muito e tal. E no meu tempo, lá quando eu era garoto, Vladimir, brincadeira, negócio do leite ensacado, hein? Por favor. Quando eu era garoto, muitas casas em Mugimirim, em Conchal, tinha aqueles poços, a gente não fazia exame de nada, pegava aquele balde e tomava. Tal. Hoje é um risco danado se fazer isso. Já era no passado. Mas que nós éramos mais fortes antigamente. A gente sobrevive. É verdade. Nós somos um ser pronto para sobreviver. Verdade. Mas com o advento, né, que a gente tem hoje, tecnologias de saneamento, não precisa mais correr esse risco. Né? A gente tem formas de correr menos esse risco. Não podemos esquecer que hoje a gente vive mais. Um dos motivos pode ser esse também. Sim. Né? Mas realmente era um risco muito grande, tanto que hoje as legislações elas pedem, quando há saneamento básico, esses poços sejam fechados, por conta de risco mesmo. Né? E a gente passa a ter a opção realmente do poço artesiano, que tem a segurança muito maior construtiva. Né? A gente evita qualquer contaminação mais superficial e que possa levar a um risco direto. Fazer uma pergunta a você, que é geólogo, sabe muito mais, né? E é importante. Há um tempo no Brasil, estuda-se muito o necrochorume. Sim. Que no cemitério, ali, nas imediações do cemitério, porque não tem como a gente imaginar de forma diferente. O corpo é enterrado, aquilo vai estar vai degradando, estado de putrefação, aquela coisa toda. A chuva vem, a água vem e tal, e a água desce, vai passar por aqui, lava, tal, não sei o quê, e vai descendo. Isso
Bom, primeiro que isso aí mais nas imediações, a gente fala nas imediações do cemitério. Mas hoje a gente sabe que o cemitério está em tal lugar, mas há 100 anos a gente não sabe onde estava, há 200 ou coisa assim que o valha. E daqui a tanto tempo a gente não vai saber onde vai estar. Isso é um processo de aceleração, você vê, imagina, para que se futuramente as pessoas não sejam mais enterradas e sim cremadas? Eu vou falar do ponto de vista ambiental, porque tem um ponto de vista religioso que a gente não pode entrar. Não. Mas do ponto de vista ambiental, do crescimento das cidades, do adensamento da população, não tenha dúvida que existem outras formas de cuidar dos corpos que são mais seguras. Porque isso afeta. Afeta e é um dos contaminantes muito pesados no aquífero. Realmente é uma zona de muita atenção, de muito cuidado, porque você descreveu muito bem. Quer dizer, a putrefação, a água leva para o aquífero e é uma contaminação muito forte. Então, realmente, e a gente pode imaginar qual que é a extensão que isso pega, por exemplo, no entorno de um cemitério, se é quilômetros, se é metros, enfim? Esse é o nosso trabalho. É justamente estudar o que quanto... bom, estou descobrindo o seu trabalho aqui, Vladimir. É o quanto isso caminha, em que velocidade, né? Então a gente faz estudos no tipo de solo que ele está implantado, né? E qual a velocidade com que ele pode caminhar, prevendo correções disso, né? Tanto dos novos quanto dos antigos, que é um problema muito sério. Então dá para medir, quer dizer, tem formas técnicas de você medir a extensão de uma pluma de contaminação, é assim que a gente chama quando é uma contaminação, quer dizer, até onde ela atinge e qual a velocidade que ela caminha. Mas ela caminha. Ela caminha, porque a água leva. Então, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa hoje, ela tem uma contaminação num determinado... Pontual. De repente a coisa vai seguindo. Então, esse estudo você sabe, você passa para as pessoas para de repente amanhã não se fazer um poço um pouco mais à frente, que lá atrás estava normal, mas agora não está mais. Perfeito. Então, a parte quando você vai para o estudo de áreas contaminadas, o objetivo é justamente esse, é entender qual é a contaminação, como ela se deu, para evitar inclusive que ela continue contaminando, qual o tamanho que ela tem hoje e qual a extensão que ela vai começar a caminhar. Dependendo da contaminação, se ela representar risco à natureza, ao ser humano, quer dizer, representar um risco ambiental, ela tem que ser tratada e mitigada, ou seja, houve uma área contaminada, você nunca mais descontamina por completo, mas você pode chegar a um ponto de descontaminação que você anulou o risco, você não anulou a contaminação, mas você anulou o risco e aquilo já não causa mais um impacto. Você não cura, mas você consegue conviver com aquilo, mais ou menos exatamente. Você falou em São Paulo, que eu sou de São Paulo, né? Já estou a Campinas há quase 20 anos, mas a cidade de São Paulo, ela tem mudado constantemente a sua ocupação, né? Eu venho da Zona Leste, da Moca, do time do Juventus, que o senhor deve ter narrado. Ali era uma área muito mista, né? Muita indústria e muita residência. E tem havido um crescimento imobiliário muito grande nessas indústrias, porque são as áreas que sobraram para você ter desenvolvimento imobiliário. E todas essas áreas elas têm que ser estudadas para investigar qual a contaminação que ela tem, para você poder migrar para uma outra ocupação que possa causar risco. Muito bem. Tá aí, ó, gente. Estamos conversando aqui com o Vlamir Marins, empresário, né? Ele disse que é a primeira vez que ele dá uma entrevista assim na televisão, parece que não sai da televisão, parece que é um apresentador já, fala bem ainda, muito bom. Ó, vou continuar com ele já e já vamos falar de energia solar. É um negócio sensacional, hein? E não é energia solar assim, uma coisa, de repente, que você imagina só para as grandes empresas, não, para as residências. Muito bem. Vlamir, vamos falar então um pouquinho. Tem algumas perguntas, eu já vou matar as perguntas aqui para você sobre os poços artesianos. Por exemplo, aqui o Gilson, ele está perguntando o seguinte: até quanto se perfura um poço artesiano? Gilson, a profundidade está diretamente ligada, primeiro, à sua necessidade de volume e às condições geológicas onde você está, né? De forma geral, os poços artesianos, eles têm entre 100 e 400, 500 metros. A grande maioria nessa faixa, com a maioria da maioria em torno de 150 a 200. Mas é uma circunferência, um diâmetro bem pequeno, são 6 polegadas, menos que um palmo aberto. Menos que um palmo. Então ele não tem riscos, essa é a vantagem, ele não tem risco de cair coisa dentro, criança, bicho, nada. Ele é bem fechado, ele é bem hermético para você consumir essa água. E quando você atinge ali o objetivo, chegou lá na água, por exemplo,
Aquilo, ele vem por sucção? Exato. A grande maioria dos poços, 99% das vezes, você precisa extrair a água com bomba. Ela não tem força sozinha de jogar água para fora. Sim. Às vezes a gente fura um poço com 180 metros, né? Instala a bomba a 60 metros. O cliente logo fala, poxa, mas por que furou 180 se a bomba está a 60? Às vezes você pega a fratura lá 160, 170 metros e a água sobe. A bomba não fica na superfície? Não, a bomba fica dentro do poço, é uma bomba então submersa. É mais um outro... Por dentro... Mais uma outra perfuração. Não é perfuração, não, por dentro da camisa. O poço nada mais é do que uma perfuração, né, um duto, até você chegar na água. Tá. Revestido sempre na camada superior, às vezes ele é por completo, mas a grande maioria na camada superior até 30, 40, 50 metros, para que você não tenha contribuição de águas superficiais. Então a gente isola toda essa água que possa ter um risco, que a gente comentou bastante, e vai captar água na fratura da rocha ou num sedimento mais fundo. Qual que é o nome da sua empresa que só trabalha com poços artesianos? Edsonda. Edsonda. Há 52 anos já fazendo isso. Bem, já está aí. Daqui a pouquinho ela poderia requerer a aposentadoria. Né? Olha, em metragem com certeza. Temos mais de 2.500 poços perfurados já. Olha, que coisa, hein? É uma quantidade bastante... E acima da superfície, fica quanto? O poço, ele termina acima da superfície 60, 70 centímetros. A camisa dele, o tubo de aço, ele vem até 60, 70 centímetros. E a gente instala a bomba por dentro. É uma bomba fina, parece um charutão, de 1,5 metro, 2, 3. E com tubulação que faz sustentar a bomba e trazer água. E o cabo de força vai até a bomba também. Então essa tubulação vem, quando chega na boca, ela faz uma curva, todo um cavalete ali, né? Com hidrômetros, com manômetro, torneira para coleta, quer dizer, tem um conjunto de equipamentos, e dali você já entra na rede para levar a caixa. É importante salientar, essa água, ela tem 99% das vezes potabilidade pura, pronta já, mas para você usar em consumo humano, por questão de segurança, as normas brasileiras exigem que você clore essa água para poder manter a qualidade ao longo do sistema. É cobrado por metro? É cobrado por metro perfurado, por metro de material, por serviços também, por teste de vazão. O poço artesiano é um conjunto de serviços. Mas o preço é dado antes de se fazer? Dado antes de se fazer, e aí eu vou alertar a todos os consumidores. Dá para chegar muito perto do valor final. O nosso mercado é um mercado, às vezes, um pouco ingrato. Quem já teve a experiência, puxa, mas eu contratei por um preço, depois ficou muito mais caro. Infelizmente, por desconhecimento natural das pessoas, é um serviço não muito comum, ele não consegue, às vezes, enxergar a compra correta do serviço, porque quem forneceu, que deveria fornecer, não explicou corretamente. Mas dá para chegar, assim, muito perto do valor final antes de executar. Vamos tentar já matar esse assunto aqui, porque eu quero entrar aqui na energia solar. Vamos lá. Sobre o preço, quem perguntou foi o Rômulo. Ele é de Petrolina, no Pernambuco. Perfeito. Aliás, agora tem uma pergunta também de Pernambuco que eu vou te fazer, mas o Luciano Taveira, aqui de Campinas, qual é a influência ou recarga que deve ser respeitada por um poço profundo? Você entendeu a pergunta? Entendi perfeitamente, é correta. É técnica essa pergunta? É técnica. Muito obrigado. Ele deve ser um conhecedor da área, isso é muito bom. Ajuda a gente a orientar outros usuários que não têm conhecimento. A água do poço artesiano, que a gente capta lá, ela faz parte do ciclo da chuva. Ou seja, a água ela não cria lá embaixo, ela faz parte do ciclo da chuva. Então há sim uma incidência de pluviométrica X, que te faz naquela bacia ter uma recarga de uso. Então, teoricamente, há sim um limite, né? Infelizmente, o Brasil não tem estudado tão profundamente essa gestão a ponto de ter esse controle absoluto. Olha, você pode captar tanto porque na sua região, na sua bacia hidrográfica choveu tanto. Há pesquisa sobre isso, há bastante conhecimento disso, mas não no nível que você teria como controlar absolutamente. Bom, para finalizar aqui, uma pergunta que vem de alguém do Pernambuco que diz que sempre teve vontade de fazer. Você atende o Brasil todo, não? Não, com perfuração não, porque os equipamentos eles fazem hoje de forma muito rápida. Mas o seu atendimento é o quê? Mais regional? Regional, quando eu falo regional, até 600 quilômetros, ou seja, a gente pega aqui toda a região de Campinas, São Paulo, quase todo o estado. Serve quase todo o estado. Quase todo o estado, um pouco de Minas, Rio de Janeiro, Sem dúvida. Muito bem.
Tá bom. Vamos falar agora, vamos falar de energia solar, Vamos então? embora. Vamos lá. Vamos energizar o programa mais um pouco. Vai chegar o pôr do sol, o sol vai embora e nós não vamos falar de energia solar. É isso aí. Muito bem, Vlamir. É uma coisa nova no Brasil, energia solar? Relativamente nova, né? Até do ponto de vista mundial, não deixa de ser novo. O primeiro país que começou a incentivar em massa, porque assim, essa pesquisa sobre captação de energia solar, e aí vou até separar um pouquinho energia solar para a gente entender. Tá. Existe uma forma que quase todos conhecem, que é a captação de calor solar para aquecimento de água através da troca. Isso a maioria das pessoas conhecem, é um sistema que é instalado normalmente no telhado, ele pega a luz, a água passa e aquece a água. Esse é mais conhecido. O que nós vamos falar hoje é da energia captada através da luz solar. Da luz solar. Essa primeira energia que você falou de troca de calor e tal, vocês não fazem? Não fazemos. Muito bem. Mas é importante, ela tem um valor muito bom. Não, eu até tenho na minha casa, eu acho muito bom. Essa a maioria das pessoas já conhece. A fotovoltaica, ou seja... Fotovoltaico. Isso, ela capta a luz solar, né? Ela gera energia através disso. Isso tem sido estudado já há muitos anos, décadas. A NASA usa, né, vamos dizer assim, em larga escala, né, na escala da NASA, mas ela usa até para manter os satélites em órbita, né? Ela usa da luz solar. Porém, uso comercial em larga escala, a Alemanha foi a que correu primeiro ao mercado, vamos dizer assim. Em 2000, é importante colocar, as legislações governamentais incentivam esse tipo de uso. Então, a Alemanha, em 2000, começou a incentivar o uso de energia através do fotovoltaico, enxergando que é uma energia, primeiro, absolutamente limpa, zero emissão de gás carbônico. Poluentes e tal. CO2. Tem vários impactos benéficos desse uso, né? Você capta onde você usa pontualmente, quer dizer, hoje a gente usa energia aqui captada em Itaipu, captada no Nordeste. Ela não, ela produz ali, então até as perdas naturais que tem ao longo do caminho, elas não ocorrem. Então assim, é uma energia do futuro, mas eu diria que o futuro é hoje, né? Sim. Mas em 2000 a Alemanha se desenvolveu bem. Com o acidente de Fukushima em 2011, a Alemanha decidiu que ela deveria trocar a matriz energética dela, a parte dela de energia nuclear, para energia fotovoltaica. E começou a incentivar de forma um pouco mais agressiva aos consumidores instalarem e se beneficiarem disso. Hoje, metade das usinas já estão desligadas na Alemanha. E a previsão é que em 2022, se eu não me engano, ela desligue as outras restantes. Tá. Ou seja, ela quer eliminar a matriz de usina nuclear como fonte de energia, né? Bom, isso é um assunto muito legal. Você, se quiser fazer alguma pergunta, fica aí à vontade utilizando o nosso WhatsApp. Eu tenho várias perguntas para fazer. De repente, o que você vai fazer, eu até já estou preparado aqui para colocar. Primeiro, acessível às pessoas? Atualmente, sim. Acessível. Não existe nenhum grande investimento para que as pessoas possam ter energia em casa. É uma coisa bastante plausível. Vamos colocar claro. Custo-benefício. Há um investimento inicial? Sim. Tá. Quando você imagina que um sistema fotovoltaico... Nós estamos vendo umas imagens aí. Desculpa interromper. Não, sem problema. Primeira vez que eu te interrompi, hein? Deixei você falar o tempo todo, interrompendo uma vez, tá certo, Flamengo? Olha, fala pra gente, o que está sendo feito aí? Então, essa é uma residência, né? De um cliente nosso, e ele não quer produzir energia apenas para a residência dele. Ele vai produzir energia para essa residência e para uma empresa que ele tem em Campinas. Essa residência fica em Valinhos. Você vê que a gente vai ter bastante pergunta sobre isso. Você já está fazendo aquela cara de interrogação. Então, mas a usina dele vai ser aí? A usina vai ser na residência dele em Valinhos. E ele vai distribuir... E aí ele vai para outro... Ele pega daqui e leva para outro lugar? Eu vou explicar isso com bastante... Ele pode pôr para minha casa, por exemplo? Sim. Eu vou explicar com bastante calma, porque assim... Todo mundo faz essa cara de espanto. Realmente, você vai gerar energia lá, mas como é que você vai produzir energia num outro ponto? Como é que você vai levar essa energia para lá? Hoje o sistema... mais indicado é o sistema on-grid. 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 O que é o sistema on-grid? Você produz essa energia vai para a rede, certo? E essa rede ela funciona como um banco de dados, como um banco de energia, certo? Então, aquilo que você consumir, ela vai consumindo durante a produção. Quando você não consumir e ela estiver produzindo, ela emite essa energia para o sistema. E esse sistema, ele é medido. O medidor hoje, na maioria das residências,
que é unidirecional, ou seja, só mede o que você consome, ela passa a medir o que você consome e o que você manda para a rede. Muito bem em termos, vamos perguntar muita coisa aqui. Vamos lá. Vamos perguntar muita coisa, mas eu vou pedir licencinha para você aqui, até para a gente concatenar as perguntas aqui. Como é que esse negócio, até tem uma pergunta aqui que feita há pouco aqui sobre esse crédito, como que funciona, está perguntando aqui a Thaís aqui de Campinas, como que funciona esse sistema de crédito de energia? Como é que é? Isso é importante entender. O sistema fotovoltaico, pelo próprio sistema ele capta luz, ele vai funcionar durante algumas horas do dia. Então, quando a gente faz um dimensionamento de um sistema, a gente imagina o consumo dele ao longo do ano, não ao longo do mês, daquele momento que ele nos chamou, mas do ano inteiro. Então, a gente pega uma conta, verifica como foi o transcorrer do ano dele de consumo e dimensiona o sistema para que, nos meses com mais insolação, produza mais energia para compensar os meses com menos insolação. E as companhias, as distribuidoras, elas já são obrigadas pela legislação a receber esse sistema. Então ela vai lá, ela troca seu medidor para um medidor que mede o que você consome e o que você devolve para a rede. E essa rede, quando devolve, é em crédito. Quando você fala rede, desculpa interromper. Não, fica à vontade. Quando você fala rede, é a rede de energia elétrica normal que passa na rua. Já está instalada. É essa rede? É essa rede, ela já está instalada. Por exemplo, Campinas é a CPFL. Exato. Tá. Esses dois sistemas que eu comentei, um em Valinhos e outro em Campinas, é porque os dois são da CPFL e do mesmo proprietário. Tá. Então ele pôde gerar toda a energia numa propriedade, ela gerou créditos na conta, e esses créditos são passados para outra ponta, em créditos de energia. Não tem dinheiro envolvido nessa história. Muito bem. Crédito de energia. Agora, para mim, como é que é feito? Você vai, vamos supor, lá na minha casa, eu peço para você fazer a instalação. Perfeito. Você vai colocar aquelas placas em cima do telhado, faz aquela análise e tal, não sei o que. Perfeito. E aí, mas tem algum motor, tem alguma coisa, dentro da minha casa vai alguma coisa, tem algum quadro, como é que é? Eu vou explicar um pouquinho o sistema, porque a sua pergunta foi bem pertinente. As placas que vocês viram instalando, né, na reportagem, na matéria agora, são placas que captam a luz, essas, né, com cor levemente azulada. Ela gera uma energia ainda não útil. Ela gera uma energia em corrente contínua, que aqui no Brasil não é útil. Então existe um aparelho onde ele transforma essa energia em energia útil, que é a energia que a gente tem hoje. Esse inversor, é o nome do aparelho, ele é parecido com um quadro de comando de uma piscina, para você ter uma similaridade. Então esse aparelho vem, ele transforma essa energia e emite essa energia através de cabos, ou seja, há um pouco de obra civil na casa, né, para que os cabos cheguem até o quadro de força da companhia. E a companhia faz a ligação desse novo medidor, onde ele mede os dois lados, ida e volta. Então, importante, claro que você não vai eliminar a companhia de energia elétrica que atende a sua casa, até porque você precisa da energia para tocar o equipamento, aquela coisa toda. Muito pelo contrário, exatamente. E você vai ter crédito de energia que vai ficar acumulado com aquela rede que passa na nossa casa, é isso aí. E vem discriminado na conta. Aquele mês que você produziu mais do que o que você consumiu, ele vem lá, você tem um crédito para consumir. Esse crédito tem validade de 5 anos. Porque tem meses que produz menos, você vai ter que usar o crédito, e meses que produz mais, você vai acumulando. A companhia de energia elétrica não nos vê como concorrentes. Muito pelo contrário. Até porque dessa conta, você nunca zera. Você vai pagar pelo uso da rede, você paga pela distribuição da rede, isso você continua pagando. O que você vai se creditar é da energia produzida, que a companhia não se beneficia disso. A companhia, esse dinheiro que vem lá na conta, quando a vendedora é discriminada, ela não recebe nada da produção. Entendi. Então, muito pelo contrário, a gente alivia até um pouco a carga da rede. Essa manutenção, tem manutenção? Por exemplo, uma chuva de granizo pode quebrar alguma coisa? Do que é? Que material que é essa? É um material bem semelhante a um vidro. Essa placa, ela é formada policarbonato, alguma coisa assim? Ela é formada com pequenas placas, que são essas cores escuras, né? Elas formam sanduíches para isolar essas placas, para que não tenha oxidação e para que a energia transmita bem. Então ela faz como se fosse um sanduíche com várias folhas finas e no final ela passa por um processo de vitrificação. Ela dura bastante, ela não dá muita manutenção, não? Olha, o primeiro sistema controlado e instalado, mas que tem controle de data de uso, numa universidade alemã, Oldenburg. A gente teve o cuidado de fazer uma pergunta: escuta, quanto tempo está instalado, qual é a vida útil que vocês têm aí analisado?
Ela já existia, ela foi migrada para essa universidade em 1981. Olha e aí, ela funciona então, até hoje. Então, bem. é um sistema que é para durar 20, 30 anos. Só terminando manutenção, limpeza simples. Quer dizer, a chuva, na maioria das vezes, limpa o excesso, mas é bom, uma vez a cada 6 meses, você tirar um pouco de excesso de sujeira. Um passarinho que. Mas quem que vai fazer isso aí? Eu que tenho que subir no telhado? Não, né? Chama a gente, é mais Não, fácil. é bom, porque também tem todo sentido. Todo o Eu sistema não de subo segurança. É melhor que a gente vá, custo é baixo, não vale a pena. Aí chove a semana inteira, não fez sol não a semana. Daqui a pouco você diz pra mim como é que fica, tá? Ok. Ô, Vladimir, vamos agora mais rapidinho, tá? Choveu a semana inteira. Como é que eu faço? Eu vou ter energia? Vai ter energia por conta dos créditos. E não é, a chuva não é o grande problema. O problema é a falta de luz. Você pode chover, tá um dia claro com chuva, vai produzir. Ah, tá. À noite é pior. Bom, você já responde aqui a pergunta do nosso querido telespectador aqui, que está perguntando à noite como é que faria. Daqui a pouco eu pego o nome dele aqui. Tá aqui, ó. O Leandro, aqui de Campinas. Então, à noite, Leandro. À noite, você não dorme à noite, Leandro? Deixa o equipamento dormir, descansar também. Então, à noite não tem energia, tá certo? Mas ele usa da energia que ele produziu durante o dia. Porque ele está acumulada. Tá acumulada. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Edelbrando, moro em Rio Tinto, na Paraíba. Opa. Gostaria de saber quantos metros quadrados é preciso para energizar uma casa e qual seria o custo? Aí você tem que ver, eu né? precisaria da sua conta, mas dá... Aliás, você falou em conta, desculpa, mas o cara que paga 30 reais de conta não adianta nada. Ele está pagando pelo mínimo. Tá. Né? Agora, qual que é a faixa de valor que é interessante demais receber uma visita de vocês para conversar? A partir dos R$150 começa a ficar interessante. A partir de R$300, muito interessante. Muito interessante. Né? Porque o mínimo ele não foge. Você tem que pagar o mínimo que é utilização e distribuição. Tá. E também, quando é o caso, energia pública, né? Iluminação pública. Então esse mínimo você continua pagando. Ou seja, se você gasta 150 e o mínimo é de 40, você vai economizar 110, o que não é pouco. Mas se você gasta 400, 500 reais e o mínimo é de 40, há uma economia substancial. E o tamanho do sistema é proporcional ao seu custo. Não sei se chegou a ver o tamanho total instalado. Ali deu, né, Jesus? Como tem a indústria junto, é difícil, não é só residência. Está lá aparecendo a imagem. R$2.000 de conta. As suas placas poderiam substituir o telhado. Aí já constrói a casa, não põe o telhado e põe a placa. É possível substituir o telhado. É possível? É possível. É possível utilizar em estacionamento de um comércio, de um shopping e gerar energia. Isso não é só possível, como já tem vários instalados, e acho que é uma tendência. Olha que interessante. Às vezes o cara tem um barracão, que é um estacionamento, e já cobre, usa para casa dele. Dá para usar. Só mais uma pergunta aqui, porque não dá mais tempo. Será possível no futuro termos um carro sustentado por painel solar e tal, como estamos fazendo aqui? O Walter de Vinhedo. Tenho certeza que sim. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, Alberto, quando você acredita que vai ser seu próximo carro elétrico? O próximo. Eu acho que sim. Vai ser o próximo. Eu acho que é o próximo. Vai ser uma tendência. Eu vou comprar um carro elétrico, porque primeiro que eu ando muito na cidade, você não pode andar na velocidade acima de 60, 70, e é exatamente onde você está acionando o motor elétrico só. E só uma curiosidade, Campinas é a cidade que tem o maior número de estações públicas de recarregamento de carro elétrico. Uma pergunta, essa energia que é provocada que é conseguida por meio do sistema solar, dá choque? É profissional que tem que mexer. Ela dá choque também. Não é para dar choque. Ou seja, o sistema ele é muito seguro. Porém, tem que ser instalado por profissional. Sim, mas dá choque. Se tiver com o pé no chão molhado ali, alguma coisa, dá choque normal. Se você colocar o dedo dentro do sistema, dá choque, claro. É isso aí, não coloque o dedo. Ô, Vladimir, obrigado. Foi uma delícia falar com você. Você vai voltar aqui outras vezes para falar sobre esse... É um método que eu posso dizer que é revolucionário, importante demais. Agradeço muito, sorte para você, para todos os seus parceiros que vieram aqui e para Geoblue. Alberto, eu que agradeço. Foi realmente uma tarde deliciosa, né? Vamos dizer assim, nem parece que passou o tempo. Vou ter que voltar para a gente continuar essa conversa tão gostosa que a gente teve. Aos telespectadores que nos ouviram, assistiram e nos mandaram perguntas, agradeço demais a atenção e estamos à disposição para quando tiver mais dúvida, manda no nosso site, a gente responde a todo mundo. Muito bem. Gente, falei com o Vladimir Marins aqui e tenho certeza que vocês gostaram, porque eu também gostei. Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Vamos embora, Vamos lá, velho. Foi ótimo. Foi muito bom.
Visão